Olá pessoal, vamos seguir com as nossas correções. Vamos iniciar aqui uma nova lista de exercícios, tá? Essa lista sobre cinemática. Temos aqui os assuntos sobre movimento e repouso, os conceitos sobre o movimento e repouso, além de trajetória, deslocamento, intervalo de tempo, tá? E temos também velocidade média e aceleração média, além de já apresentarmos aqui as funções horárias, tá? Uma ideia inicial sobre o que seriam as funções horárias. Um pouco mais à frente, se tudo der certo, vamos ver as aplicações dessas funções horárias, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou seguir a mesma ideia da lista anterior que eu tinha feito com vocês, que vamos corrigir os exercícios do professor, tá? E vocês corrijam, vocês resolvam os exercícios do aluno. Quero dar um tempo e assim também ganhar tempo nas correções. Aí eu consigo fazer os vídeos sobre vários temas diferentes, enquanto vocês vão corrigindo, e depois eu lanço esses vídeos explicando também os outros exercícios. Tá certo? Então vamos lá. Primeiramente aqui, a número 1. O livro que está sobre a sua carteira pode estar em movimento? Ele está perguntando se o livro pode estar em movimento. A gente tem o conceito de movimento e repouso sendo definido principalmente pelo referencial que a gente escolhe. Então, dependendo do referencial que a gente escolhe, qualquer objeto pode estar tanto em movimento quanto em repouso, tá? Então, a partir do momento que ele pergunta se pode estar em movimento, sim, pode estar em movimento, tá? Então, já vou responder aqui, sim. Justifique isso. Vamos justificar. Se nós escolhermos um referencial, por exemplo, fora do planeta Terra, nós vamos dizer que o nosso livro vai estar em movimento, porque o planeta Terra está em movimento, por exemplo, em relação ao Sol, então o livro estaria em movimento em relação ao Sol também, tá? Mas também poderíamos escolher um mais simples, que seria o seguinte: se nós tivéssemos escolhido como referencial uma pessoa que está se afastando da mesa, nós poderíamos falar que o livro está em movimento em relação a esta pessoa. Por quê? A distância entre eles está variando. Se essa distância está variando, significa que há um movimento acontecendo entre esses dois corpos. Então a pessoa está em movimento em relação ao livro, assim como o livro também estaria em movimento em relação a essa pessoa, tá? Então aqui nós podemos dizer sim, justifique. Se eu escolher um referencial que esteja em movimento em relação a esse livro, o livro vai estar em movimento em relação a esse referencial. Então vamos colocar aqui, se escolhermos um referencial móvel em relação ao livro. Assim, o referencial móvel que está móvel em relação ao livro significa que há um movimento acontecendo entre os dois corpos, justificando assim que esse livro pode estar em movimento, tá? Então essa é muito só o conceito que está sendo cobrado de vocês, tá? Então vamos lá. A número 2. A tabela indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. O que é uma trajetória retilínea? É uma trajetória em linha reta. Não interessa a direção, não interessa o sentido, só quer dizer que ele está seguindo uma linha reta. Então aqui, se nós traçarmos essa linha reta aqui, ele está dizendo que no instante 0 segundos, ele se encontra na posição 2 metros. No instante 1 segundo, ele se encontra na posição 4 metros. No instante 2 segundos, posição 10 metros. E assim por diante. O que nós podemos
pensar nessa situação seria o seguinte: imagine que nós tivéssemos uma régua sendo posicionada e essa régua posicionada, nós tínhamos marcações no chão, né, no piso, e que esse objeto estivesse se movendo sobre esse piso marcado. Ele iniciou na posição -2, ou seja, antes do nosso zero lá da régua, ele estaria em alguma posição por aqui. Passado 1 segundo, ele chega na posição 4, então passado 1 segundo, ele vem para cá, posição 4. Passado 2 segundos, ele sai do 4, vai para o 10 e assim por diante. Então, ele está se movendo, né, no sentido positivo dessa régua e se deslocando, o que nós podemos reparar uma taxa até de -2 até 4 dá 6, 4 até 10 dá 6, 10 até 16 dá 6, 16 a 22 dá 6, tá? Sempre se deslocando 6 metros para a direita a cada 1 segundo. Mas o que ele pergunta não chega nem a isso. O que ele pergunta aqui primeiro é: determine o deslocamento efetuado pelo móvel entre os instantes 0 e 2. Então, entre os instantes 0 e 2 é o que ele quer que a gente calcule. Então, vamos lá. No instante, aqui vamos botar número 2, letra A. No instante 0, t igual a 0 segundos, o objeto, o corpo, né, está na posição -2 metros. Então, 0, S é igual a -2 metros. E no tempo 2 segundos, o nosso corpo se encontra na posição 10 metros, tá? Então, é importante a gente pegar só esses valores aqui, consultar nossa tabela, que nós já vamos ter a nossa resposta bem encaminhada. O que ele quer calcular é o deslocamento, é o ΔS. Então, ele quer calcular ΔS. ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial, ou seja, S menos S0. Posição final, o instante, o tempo maior, então é essa posição aqui. ΔS é igual a 10 menos a posição inicial, que é o tempo menor, menos 2 segundos. Então, aqui, esse sinal de menos já é da nossa equação, do nosso cálculo aqui, né, da nossa fórmula. Eu vou subtrair um valor que já tem um sinal negativo também. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses um menos, tá? E aí, nós vamos calcular, então, ΔS é igual a 10 menos com menos mais 2. ΔS é igual a 12 metros, que é o deslocamento que nós tivemos nessa primeira situação, saindo do ponto no instante 0 segundos e chegando no ponto no instante 2 segundos, ou seja, saindo do -2, chegando ao 10 metros, tá? A letra B, ele pede o seguinte: a distância percorrida entre os instantes 4 e 9 segundos. Então, aqui no instante 4 segundos, nós temos a posição 22 metros. No instante 9 segundos, nós temos a posição 52 metros. E aí nós temos que fazer o cálculo. Então, vamos lá. Tempo 4 segundos é a posição 22 metros. 22 metros. Tempo 9 segundos, nós temos a posição 52 metros, tá? De novo, vamos aplicar esse cálculozinho, ΔS, que é o deslocamento que ele está pedindo, S menos S0. Então, nós temos ΔS, é igual a S, posição final, é o maior tempo,
Maior tempo está aqui, 52 metros na posição dele. E o S0, posição inicial, seria a posição referente ao menor tempo. Então, está aqui 22 metros. Vamos lá, ΔS é igual a 52 menos 22, 30 metros de deslocamento. Tá certo? Então, vamos lá. Nossa resposta, então, aqui seria 12 metros na letra A e 30 metros na letra B. Tá bem? Bom, vamos lá. Seguindo aqui com a número 3, nós temos uma função horária aqui, ó. Então, vamos lá. Um móvel percorre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 6 mais 3t, no sistema internacional. Isso significa que o nosso S, a nossa posição, está sendo dada em metros. Então, a posição inicial é 6 metros, tá? E nosso tempo está sendo dado em segundos. Logo, a nossa velocidade, que deveria aparecer aqui na frente, seria 3 metros por segundo. Lembrando o seguinte, a nossa função horária é essa daqui, ó. S igual a S0 mais VT, ou seja, S aqui não foi substituído, S0 foi substituído por 6, posição inicial é 6, velocidade foi substituído por 3 metros por segundo, e o T não foi substituído. Por que o T não foi substituído? Porque ele dá essa informação para a gente calcular uma função horária, é assim que funciona. Ele dá a informação do tempo para nós descobrirmos aqui a posição que ele vai estar naquele instante. Então, ó, a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 segundo a 5 segundos é quanto? Bom, se ele falou que ele quer a velocidade média e o nosso corpo aqui, né, o nosso móvel, ele está se deslocando com essa função horária, isso daqui é uma função horária que não tem aceleração. Pode ver, ó, nós temos posição inicial, velocidade e tempo. Então, a velocidade aqui já foi dada para a gente. Tá? Nós não vamos nem precisar calcular a nossa velocidade média, aplicar naquela formulazinha de velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Não vai ser necessário, tá? Nós vamos só observar aqui, ó, a nossa velocidade dada, tá? Onde é que ela entrou aqui, ó, certinho. O 3 está substituindo a velocidade, ou seja, nossa velocidade é igual a 3 metros por segundo. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, para o vídeo não se estender demais, e eu vou gravar logo em seguida o restante, os outros exercícios, tá certo? Até daqui a pouco.